Olá, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Já começo agradecendo pela oportunidade, que foi me dada pelo irmão Sérgio Bernardino, que é o que dirige a rúbrica Palavra de um Líder. E agradecer a Deus pela vida também do meu pastor Enéas, minha pastora Luzia, que tem sempre nos dado grandes oportunidades. E eu estou muito feliz porque falar sobre o livro dos Salmos é uma oportunidade maravilhosa. E melhor ainda foi poder escolher um desses salmos, No meio de tantos salmos maravilhosos, eu confesso que foi um bocado difícil escolher, porque um é mais maravilhoso ainda do que o outro e nos dá grandes exemplos, de pessoas que passaram dificuldades, lutas, cânticos, poesia, é rico. Então eu escolhi o Salmo 126, que é um salmo belíssimo, onde nós podemos ver os judeus voltando do exílio da Babilônia, cantando, salmodiando. Esse Salmo 126, ele faz parte de uma coletânea de 15 salmos, do 120 ao 134. Essa coleção, ela também é chamada de Salmos de Romagem ou Cânticos de Degraus. E alguns teólogos dizem que esses salmos aqui é quando os judeus iam subindo, saindo, do exílio babilônico, onde eles foram levados cativeiros por Nabucodonosor. Se vocês quiserem saber mais sobre essa história, está no livro de 2 Reis, capítulo 25, do verso 8 ao 11. Você vai lá e verifica que é uma história maravilhosa, onde você vai ver um povo que foi levado cativo, foi levado prisioneiro por desobedecer a palavra de Deus, por desobedecer às leis do Senhor. Mas esse salmo é um salmo de alegria, onde fala de restituição. Nós começamos esse salmo falando algo maravilhoso. Então, quando aquele povo vinha, por que é de romagem? Porque fala de romeiros, pessoas que saíam das suas terras para as festas e iam em grupo, iam ali em bastante pessoas, em caravana. Eles iam em caravana e saíam cantando. Esses 15 salmos eram como se fosse um inário, onde eles saíam cantando, salmodiando as maravilhas que Deus havia feito nas suas vidas. Por isso que é um dos salmos, que chama muito a minha atenção, pelo fato de ser um salmo que fala da bondade do Senhor, como Ele é um Deus que restaura, que restitui a nossa sorte. E ele começa assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É lindo aqui. Então, olha só. Então, quando nós lemos esse pedaço aqui, esse primeiro número, nós vamos ver que eles estão dizendo assim: quando o Senhor restaurou. Restaurar, a palavra restaurar, restauração. Logo quando nós falamos em restaurar, a gente pensa em restauração, arrumar, refazer algo que foi destruído, que foi quebrado, foi danificado. Vem agora o restaurador, pega aquela obra, vamos imaginar uma obra que foi danificada, só que é uma obra valiosíssima. Agora ela vai ter que ser o quê? Restaurada. O restaurador vem e começa minuciosamente, assim, nos mínimos detalhes, consertar aquilo ali. É tudo, às vezes nós vamos ver um quadro valioso, quando ele vai ser restaurado, o restaurador vai usar
materiais específicos ali para restaurar aquela peça. Então, quando a gente vai lendo isso aqui, a gente vai vendo essa reforma sendo feita. Ali estava acontecendo isso, Deus estava devolvendo, restaurando a alegria do povo judeu. Muitas vezes, nós também na nossa vida, nós fazemos isso. Por causa de imaturidade, às vezes nós agimos sem pensar e acabamos destruindo algo na nossa vida que levou tanto tempo para ser construído, né? Que Deus nos deu. Aí o que a gente faz? A gente vem com as nossas próprias mãos e destruímos. E quando é que nós fazemos isso? Quando nós não seguimos a lei, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor. Muitas vezes nós não seguimos regras citadas mesmo por homens, porque nós devemos também sermos obedientes àquilo que é nos posto por pessoas que estão dirigindo, nos governantes, né? A parte que está dirigindo algo, você tem que estar debaixo, se você está debaixo de uma cobertura espiritual, como o nosso pastor Enéas, se ele dá uma regra, se existem regras, elas têm que ser cumpridas. Só que às vezes nós não queremos, e por não aceitarmos isso, quebramos algo, destruímos algo. Mas com o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele vem e restitui, Ele vem e restaura, e faz e devolve a nossa alegria, porque Ele é Deus. Então nós começamos assim. Salmo 126, o número 1. Diz assim, o verso 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A situação que tira os nossos sonhos, mata os nossos sonhos. As situações que nós passamos, que parece que você não consegue sonhar mais. Aquele povo, eles estavam assim, eles estavam prisioneiros, eles estavam presos em cadeias, longe da sua terra. Ele tinha sido tirado de perto do seu Deus, tinha sido levado para perto de outros deuses, de outras regras, que contrariava tudo aquilo que eles tinham aprendido, né, com o Senhor, com as leis de Moisés. Então eles falam aqui, olha, eles estavam sem sonho. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eles voltaram a sonhar. Eles voltaram, foi restituído, foi restaurado os sonhos dele. O Salmo 126, no verso 2, diz assim: então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Onde o Senhor entra, Ele restaura a alegria. Onde o Senhor entra, Ele restaura a nossa vontade de viver. Onde o Senhor entra, é como nós dizemos sempre, até a tristeza tem que saltar de alegria. Então eles falam aqui, ó, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então quando eles chegam aqui na parte B, fala assim, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quando nós estamos alegres, porque o Senhor já entrou na nossa vida, e o Senhor está restaurando a nossa vida, está restaurando os nossos sonhos. As pessoas que estão fora, olha para nós e diz assim, verdadeiramente, o Deus dele tem feito maravilhas, porque é notório quando Deus entra na nossa vida. Daí quando nós chegamos na parte do Salmo 126, no verso 3 diz assim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É como eu disse, é notório quando Deus entra na nossa vida. Quando o Senhor chega, tudo se modifica. Quando o Senhor chega em uma casa destruída, um lar
que está com famílias, eu vou dizer, esposo e esposa se separando. Quando você chega num lar onde os filhos estão querendo sair de casa, onde está aquele caos, e você vê que o Senhor Deus entrou, você vê logo a diferença. Você vê o marido conversando bem com a esposa, você vê os filhos assentados na mesa, você vê algo diferente, é notório. Então, quando nós chegamos aqui no Salmo, na parte do Salmo 126, no verso 4, diz assim: restaura, Senhor, nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Gente, isso é tremendo. Torrentes do Neguebe. As torrentes do Neguebe é um fenômeno que acontece no deserto de tempo em tempos. Cai uma chuva muito fininha, uma chuvinha serôdia, e ela começa a cair lá em cima, aquele deserto seco, e a parte de baixo vai acumulando aquela água, e das rochas brotam água em uma quantidade tamanha, que ela faz o quê? Alaga tudo. Sai aquela água da rocha, e onde a terra está seca, aquela água vem passando por cima e lavando aquele deserto seco, aquela terra seca, aquela terra que não tem frutos, que não tem vida, que não tem verde, está rachada de tão seca. Aí ele fala: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Gente, isso é tremendo, porque quando aquelas águas, aquele fenômeno acontece e molha o deserto, onde ele passa traz vida. E as nossas vidas são assim. Por isso que eles estão clamando: faz isso na minha vida, faz como as torrentes do Neguebe. É como se eles dissessem assim: olha, a nossa vida, ela está seca, a nossa vida não tem graça, está tudo morto, está sem uma vida morta, uma vida sem frutos, uma vida sem sabor. Mas ele pede: mas faz, Senhor, como as torrentes do Neguebe. Faz, inunda, Senhor, a minha vida. E a palavra do Senhor diz que quando aquelas águas passam, depois de algum tempo ela evapora, e aquela terra que estava seca, aleluia, começa a brotar flores que só tem naquele lugar. Começa agora a ficar verde e começa a dar frutos e folhas e flores de várias qualidades. A terra morta começa a ter vida, torna-se um manancial com oásis, com água. Assim é o Senhor nas nossas vidas. Quando Ele passa nas nossas vidas, pode estar tudo seco, como eu disse, mas começa a trazer a alegria, traz a paz. Nós vemos aqui há uma passagem bíblica que Jesus, ele entra em uma cidade e encontra uma mulher samaritana. E aquela mulher está tirando água de um poço, e Jesus pede água para ela, pede água para beber. E aquela mulher, então, tira água e dá água para ele. Ele fala assim: se tu soubesses quem te pede de beber, me pediria e eu te daria água. E você não ia ter mais sede, eu te daria água viva. O que o Senhor estava dizendo para aquela mulher? Até aqui a tua vida pode ter sido seca, até aqui a tua vida pode ter sido morta, até aqui a sua vida pode ter sido de frustrações, mas eu te digo nessa hora, mulher samaritana, eu te dou de beber a água viva, e você não vai ter mais sede, e a tua sorte será mudada, porque onde eu chego, eu trago vida, eu trago paz com abundância. Aleluia! Assim faz o Senhor nas nossas vidas. Eu não sei, você está aí com algum problema nessa hora, talvez a tua vida está seca, está triste, você está preso em cadeias de pensamentos de medo. Você pode estar pensando agora até em tirar a sua própria vida, mas eu quero te dizer: receba Jesus, a água viva, receba Ele na tua casa, receba Ele na tua mente, no teu coração, porque Ele vai entrar e vai te dar água viva.
Eu sinto a presença de Deus, mesmo estando aqui gravando. Eu sinto a presença de um Deus vivo, de um Deus maravilhoso. E aquela mulher é restaurada. E não ficou só para ela. Ela entrou na cidade e disse tudo aquilo que tinha acontecido com ela. Ela repartiu, ela partilhou a alegria que ela tinha tido. Ela não teve frutos só para ela. Ela deu frutos. E ela jorrou também dela água viva. Aleluia. Glória a Deus. Vamos seguindo então. E na parte do Salmo 126, no verso 5 diz assim: e os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Tá difícil, meu irmão? Confia no Senhor. Você tá cansado? Descansa no Senhor. Tá tudo dando errado. Entrega nas mãos do Senhor, porque Ele é fiel para fazer infinitamente mais na tua vida. Olha só, Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele cumpre aquilo que Ele promete. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Independente daquilo que você está passando, segue semeando. Porque Ele fala aqui nessa parte, é lindo demais. Os que semeiam com lágrimas, semeia com lágrimas. Não para de semear. Ele está dizendo, continua semeando. Muitos que estavam cativos ali na Babilônia, eles não deixaram de adorar o Senhor. Não deixaram de seguir as leis do Senhor. Está difícil, meu amado, continue, persevere. Peça a Deus para te ajudar. Não pare em nenhum minuto. Não desista em nenhum minuto. Porque Deus é contigo. E mesmo com lágrimas, não desista. Porque a promessa que nos foi feita foi a promessa da vida eterna e vida com abundância. A nossa vida, ela não é aqui, ela não está limitada só a esta terra. Meu amado, nós vamos viver em um lugar onde não há tristeza, não há choro, não há dor, não há sofrimento. Por isso, tá chorando, tá difícil, tá cansado, continua. O Senhor é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Continua. Aleluia. Na parte dos Salmos 126, no verso 6 diz assim: quem sai andando e chorando, quando semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. É por isso que nós não podemos parar. Parece que tudo está difícil, parece que tudo está terminado, os seus sonhos estão frustrados, eu vou parar no meio do caminho. Não pare, porque você vai chorando semear, mas você vai voltar com os seus molhos, você vai voltar com os frutos, você vai voltar com os frutos, e são frutos bons. Porque tudo aquilo que o Senhor nos dá é bom. Tudo aquilo que o Senhor coloca a mão, meu amado, é para nos trazer vida, alegria, paz, abundância. Ele é bom. É por isso que nesse dia eu escolhi o Salmo 126. Porque nós estamos passando um período de dificuldade, um tempo de dificuldade. Mas só que nós até vamos andar chorando, só que nós não vamos parar de semear. Nós vamos andar chorando e semeando, porque nós vamos voltar. E vamos voltar colhendo os nossos frutos. Nós vamos voltar com os nossos feixes. Aleluia. Porque Ele é bom, Ele não esquece de nós. Porque o Senhor vai restaurar e vai trazer a chuva serôdia e a temporã sobre a sua vida. Chuva quer dizer bênçãos. Aleluia. Bênçãos. Você luta e chora, mas Deus te fará voltar com os seus frutos, com os seus feixes. Deus nunca se esquece de nós.
e sempre está de braços abertos e ouvidos atentos para nós. Ele pode e quer restaurar a nossa sorte. Eu vou terminar agora lendo mais uma vez esses salmos, que é para ficar gravado na sua mente, na minha mente, que o nosso Deus, Ele restaura. Que o nosso Deus é maravilhoso e que Ele sabe todas as coisas e o domínio de todas elas estão em suas mãos. E eu termino dizendo assim, que para mim é um dos salmos belíssimos. E diz assim: consolo para os que choram. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilos. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia. Confia no Senhor. Se entregue totalmente a Ele. E Ele tudo fará. Não tenha medo, não desista, porque aonde as terras estão secas, onde há tristeza, onde está abundando agora a tristeza, o medo, o terror, vai superabundar a graça de Deus. Deus abençoe vocês. Nós estamos juntos e com Deus nas nossas vidas e na nossa frente, nós somos mais fortes. Muito obrigada. Deus abençoe em nome